Na segunda-feira do dia 5 de agosto, todos nós acordamos com a Bolsa do Japão despencando mais de 12%. E essa foi a segunda maior queda do índice Nikkei, sendo essa queda anterior ocorrida no dia 20 de outubro de 1987, que foi chamado de Black Monday. Na época, a queda espalhou o pânico pelo mundo todo. E hoje não foi diferente. Inclusive, essa foi a cara da S&P 500 reagindo a isso. Inclusive, cripto também caiu muito forte. O Bitcoin chegou a cair abaixo dos seus $50 mil. Meu nome é Pedro Aleixo e nesse vídeo eu vou te explicar o que está acontecendo no mundo, o que aconteceu no Japão para ter caído tanto a bolsa, como isso se interliga com os Estados Unidos e por que o Japão era utilizado como um tipo de banco do mundo. Antes de mais nada, a primeira coisa que eu vou fazer nesse vídeo, aproveitando que o Bitcoin ainda está abaixo dos $60 mil, andando ali na casa dos 313 mil reais, eu vou comprar um pouquinho mostrando para vocês aqui a tela do meu celular. Eu fiz sim outras compras com essa queda que teve agora do Bitcoin, mas como aconteceu tudo tão rápido, não consegui organizar a tempo o vídeo para poder fazer para vocês. E eu vou falar um pouquinho mais sobre todas as compras e negociações que eu fiz com essa queda das bolsas e dos ativos no vídeo da carteira do canal. Então eu utilizo aqui para comprar Bitcoin e criptomoeda a BitBank, que é uma corretora que eu gosto bastante. Eles têm um aplicativo bem intuitivo e eles também têm preços muito bons. Se você quiser abrir a sua conta lá na BitBank, eu vou deixar um link aqui na descrição, você vai ser redirecionado e você vai ganhar benefícios por utilizar esse link. Então eu vou realizar a compra aqui, eu vou clicar em negociar. Eu gosto de utilizar a compra avançada porque eu consigo ver o booking de preços, então eu vejo muito mais opção. Eu vou colocar aqui R$1.000 e eu vou deixar no valor de mercado. Então 313 mil eu acho que vai ser executado bem mais rápido. Então eu enviei aqui a ordem e ela já vai ser executada. Para entender o que está acontecendo no Japão, vamos ao caso mais noticiado no dia 5 de agosto, que foi a queda da Bolsa do Japão. Como eu já disse, foi a segunda maior queda da história, superando inclusive a queda de 2008 e também a queda do Covid. Apesar do pico no dia 11 de julho de 2024, então no mês passado, o índice Nikkei acumulou uma queda de mais de 25%. Termos muito utilizados no mercado financeiro é de Bear Market e Bull Market. Bull Market é realmente um touro, porque ele golpeia de baixo para cima, então é uma referência utilizada somente quando o mercado está subindo muito. E Bear Market justamente porque Bear é urso e urso eles golpeiam de cima para baixo, então é utilizado esse termo quando a bolsa está caindo. E para que seja considerado Bear Market, tem que ter pelo menos uma queda de 20%. Então considerando isso, o índice do Japão entrou em Bear Market. Inclusive essa queda toda não foi só na segunda-feira do dia 5, ela também ocorreu em parte de aproximadamente 5% na sexta-feira. E essa queda no índice trouxe algo de volta que não acontecia aproximadamente desde a pandemia do Covid, que são circuit breaks. Cada bolsa tem a sua regra, mas normalmente ele acontece depois de uma queda muito forte. As bolsas basicamente possuem um mecanismo que serve para travar e acalmar os ânimos do mercado, e ela trava as negociações que estão acontecendo por um período. Esse mecanismo se chama circuit break, e essa queda que aconteceu no Japão está se espalhando pelo mundo. O índice KOSPI da Coreia do Sul caiu 8,77%, de Taiwan caiu 8,35%, e os Estados Unidos e o Brasil também caíram. Inclusive, no meio disso tudo, Warren Buffett, que possuía 50% da sua carteira de investimentos em ações da Apple, acabou liquidando 50% disso. Será que ele sabe de algo que nós não sabemos? Talvez, vai saber as fontes que ele tem. Mas acho que algumas das conclusões estão bem claras e conseguimos ver. E essas conclusões estão fazendo muitos investidores liquidarem seus investimentos para formar caixa. Para entender o que aconteceu no Japão, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Voltar até o momento em que o Japão virou um tipo de bomba relógio servindo como um agiota do bem. O Japão ele vem sendo há décadas utilizado por investidores para fazer um carry trade. Carry trade é basicamente pegar o dinheiro emprestado em um local que os juros estejam muito mais baixo e depois aplicar esse mesmo dinheiro em um local que os juros esteja muito mais alto. Assim você ganha com essa diferença de juros. E o Japão foi a fonte de empréstimo de dinheiro a juros baixos há décadas. Desde a crise na década de 80 para estimular a economia, já que juros baixos faz com que as pessoas peguem muito mais crédito para poder consumir, que costuma esquentar a economia, movimentar a economia. Mas não foi isso que aconteceu. Na prática, o que aconteceu foi que o Japão passou décadas estagnado, e o dinheiro emprestado com juros baixos era utilizado para levar para fora do país, já que os juros baixos manteria também o câmbio controlado e desvalorizado em relação às outras moedas. Outra coisa que o Japão fez foi estimular o Banco Central a comprar ativos, algo que é conhecido como quantitative easing, que também foi feito pelo Fed.
Mas nesse caso, o dinheiro utilizado para se comprar esse ativo era fabricado pelo Banco Central, e não por meio da moeda que já circulava. Tudo isso acontecendo por todo esse tempo fez com que o balanço do Japão equivalesse a 505% do seu PIB. E vocês podem ver isso na foto que o editor está colocando aqui na tela. Então o Japão ele se tornou um sócio muito relevante de várias grandes empresas. E além de ter na sua carteira muitos empréstimos, ele também é um dos maiores detentores de títulos públicos americanos do mundo. O problema de todo esse esquema foi a pandemia. É importante lembrar que basicamente naquela época, a maioria dos governos, todos os governos, estavam injetando muito dinheiro na economia. E essa injeção monetária ela serviu para ajudar as pessoas que estavam presas dentro de casa, muitas delas até sem emprego. Mas a conta da emissão de dinheiro uma hora ia chegar. O aumento da demanda e o momento que a oferta estava cada vez menor fez com que os preços disparassem. E isso deu para ver aqui na Europa, deu para ver no Brasil, deu para ver nos Estados Unidos e deu para ver também no Japão, onde a inflação chegou a atingir 4,3%. Nossa, Pedro, mas 4,3% é tão pouco pra gente. Sim, é pouco para os brasileiros que estão acostumados com isso. Inclusive, se você entra no site do Banco Central nesse exato momento, é possível ver que a inflação brasileira, medida pelo IPCA dos últimos 12 meses, tem um acumulado de mais de 4%. Só que para o Japão, isso é muito, principalmente quando a meta deles era de 2%. A consequência disso foi o Japão aumentar a sua taxa de juros, algo que não acontecia há 17 anos. A taxa de juros foi então de menos 0,1% para 0, depois para 0,1% positivo e agora, na última reunião, para 0,25%. Tá, mas Pedro, esse aumentozinho de 0,1 para 0,25 que tá causando tudo isso? Na verdade, essa foi só mais uma gota dentro do copo. Os Estados Unidos também têm culpa e eu vou falar nisso ainda nesse vídeo. Outro culpado é o futuro, justamente porque o mercado ele sempre se precifica antes de algo realmente acontecer. O risco, ele sempre está em jogo. E apesar dos juros lá do Japão estarem em 0,25 já considerado um grande aumento, o Banco Central japonês colocou em perspectiva aumentar os juros para 1%. E como o mercado sempre se adianta, ele já está se precificando considerando esse aumento de juros, o que prejudica em muito aqueles que fazem um carry trade, que são os investidores que pegam dinheiro emprestado no Japão e levam para fora do país. Mas Pedro, os juros ainda está baixo, é somente 1%. Se a gente analisa a taxa de juros do Brasil, está em 10,5%. É uma diferença gritante. Os Estados Unidos também estão com uma taxa de juros de aproximadamente 5%. Sim, isso é verdade, mas você também tem que lembrar do câmbio. Como vocês podem ver nessa imagem que o editor está colocando aqui na tela, que é o ien contra o dólar, lembrando que por causa de todo o medo acumulado no mercado, o dólar tem se valorizado em muito esse ano, já que ele é uma das fugas, uma reserva, uma segurança para aqueles que têm medo de aplicar em renda variável, por exemplo. O ien foi se desvalorizando frente ao dólar até o dia 9 de julho e desde então tem se valorizado frente ao dólar. Assim, quem pegou dinheiro emprestado no Japão, ainda que a taxa de juros esteja baixa, está vendo o câmbio atrapalhar essa valorização. E por causa disso, muitos estão desfazendo as suas posições em outros mercados, outros ativos, porque o Japão finalmente está cobrando as dívidas acumuladas de anos. E foi por isso que eu chamei o Japão de AJ bonzinho lá atrás. Tá, então tudo isso está acontecendo por causa de todo esse capital que está saindo dos países. Mas também tem outro culpado, a economia americana. Semana passada, por causa do que aconteceu no Japão em parte, nós vimos acontecer uma rotação de capital muito grande, saindo das empresas de tecnologia e indo em direção a alguns setores que têm ficado esquecidos nos últimos anos. Por causa dos juros altos nos Estados Unidos, pegar crédito acaba sendo muito mais caro. E as empresas que se financiam em cima de crédito emprestado se prejudicam. E não existe nenhuma empresa que, na verdade, não se prejudique com o aumento de juros. Mas algumas sim conseguem sair por cima disso e até se beneficiar por causa da formação do seu caixa, um fluxo de caixa muito grande. Caixa esse que, inclusive, está rendendo com esses juros altos. E as 7 empresas grandes formadoras de caixa são a Amazon, a Apple, a Alphabet, que é a dona da Google, a Meta, que é o antigo Facebook, a Microsoft, a Nvidia e a Tesla. E essas empresas, elas têm puxado muito a subida da S&P 500. Mesmo assim, se tendo 500 empresas, 35% do índice é ocupado por essas 7 grandes empresas. Mas como tudo muda toda hora, o mercado começou a sinalizar muito forte queda de juros nos Estados Unidos já a partir de setembro. Então as empresas que são afetadas por juros altos, elas vão ter um alívio. E essa sinalização de queda de juros, que ainda não ocorreu,
ocorreu está influenciando muito a rotação do dinheiro saindo das grandes empresas e indo para essas empresas mais tradicionais que têm sido esquecidas. E por causa desse fluxo de caixa, vimos quedas nos índices. Inclusive, a queda do dia 24/7 que fez a S&P 500 cair 2,31% e a Nasdaq cair 3,64%. Essa queda levou à quebra de 356 pregões consecutivos que a S&P não passava de uma queda maior de 2%. E olha, 356 pregões não são 356 dias corridos, são 356 segundas a sextas. Então faz a conta. Além disso, na última sexta, a gente viu também outro culpado, que foi o aumento do desemprego nos Estados Unidos. E também a queda na criação de novos empregos. Segundo o relatório, era esperado 175 mil vagas criadas e só foram criadas 114 mil. Que mostra, sim, a consequência do aumento de juros, que é o esfriamento da economia e o aumento do desemprego. Com menos emprego, menos pessoas têm poder de compra, o que gera menos demanda por uma oferta que talvez permaneça constante e também reduz os preços. E o que também acendeu um alerta nos Estados Unidos de uma possível recessão. Somando essa recessão com o aumento de juros do Japão, nós temos uma boa explicação para todo esse caos. Claro que tem muitos outros fatores que cooperam para realmente isso acontecer. Tá, Pedro, eu te perdi quando você falou em recessão. Isso vai acontecer? Olha, se eu soubesse, eu já estava milionário. Mas um indicador utilizado para se analisar isso é o indicador de Sun, e que aponta que sim. Segundo esse indicador, uma recessão é indicada para a média móvel de 3 meses de taxa de desemprego nacional aumenta em mais de meio ponto percentual, 0,5%, ou mais em relação ao seu valor mínimo nos últimos 12 meses. E o indicador no momento que eu estou gravando esse vídeo está em 0,53%. Então teremos uma recessão, né, Pedro? Os mercados vão quebrar. Bom, eu gosto de sempre me proteger porque o futuro sempre é incerto. Apesar disso, o Fed elevou a taxa de juros para conter uma inflação maior, já sabendo que poderia aumentar o desemprego e causar uma recessão. Mas isso é somente uma consequência de curto prazo que evita muitos outros problemas maiores em médio e longo prazo. Se realmente vir a acontecer uma recessão e o desemprego continuar subindo muito, o que o Banco Central tende a fazer é reduzir os juros para aquecer a economia novamente. O que estamos vendo nas projeções, que é a redução da taxa de juros americanos ainda esse ano, coisa que não víamos no começo de 2024. Inclusive, eu mesmo já tinha comentado isso em outros vídeos. Hoje, como vocês podem ver aqui na imagem que o editor tá pondo na tela, a maioria espera corte de juros americanos já em setembro. Nessa imagem que o editor colocou na tela, é possível ver as outras futuras reuniões, que demonstram até uma possível redução de 0,75% para esse ano ainda nas próximas 3 reuniões do Fed. O início do ciclo de juros americanos talvez esteja chegando. Agora a pergunta que fica é, o timing deles está correto ou eles estão correndo atrás da curva? Claro que o cenário muda constantemente e é por isso que eu sempre gravo o vídeo para vocês. O mercado ele tá com muito medo e é isso que a gente consegue ver nesse índice aqui. Mas ainda assim, é muito possível fazer dinheiro em cenário de volatilidade. Se você quer aprender a investir, assiste os outros vídeos que eu tenho aqui nesse canal que eu te ensino tudo de graça. Inclusive, olhando a minha ordem de Bitcoin que foi feita no início do vídeo, vocês conseguem ver que ela já foi executada. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e me diz aqui embaixo se você acha que a gente vai ter uma recessão. Assiste esse vídeo aqui para você ver eu investindo R$27 mil em Bitcoin. Te vejo nele e tchau.